Amém? O tema dessa palavra é preciso nascer de novo. Fala para quem está do seu lado, é preciso nascer de novo. Há 2 semanas atrás, eu ministrei sobre a força de um deserto. Que deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de se humilhar, deserto é lugar de dependência, deserto é lugar de intimidade, deserto é lugar de buscar mais a presença de Deus, é lugar de clamar a Deus sem cessar. Que deserto, muitas vezes quem te leva para o deserto é o próprio Deus, como Jesus foi levado ao deserto através do Espírito de Deus. Ele foi levado ao deserto e durante 40 dias ele ficou lá sendo tentado por Satanás, sendo tentado pelo diabo. E eu tenho aprendido que o tempo do deserto, Deus quer se fazer mais próximo de nós. Que é no tempo do deserto que Deus quer nos pegar no colo, ainda que não estejamos vendo ou sentindo alguma coisa. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3 diz: voz do que clama no deserto. De quem é essa voz? Diga, é minha. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Vou parar por aqui. Voz do que clama no meio do deserto: endireitai ou preparai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, nós precisamos preparar. O caminho de Deus a nós já foi preparado. Diga, já foi preparado. Qual é o caminho que Deus, com a sua infinita misericórdia, amor e graça, preparou para chegar até nós? Qual é esse caminho? Diga, Jesus. Diga, Jesus. A cruz. Esse foi o caminho que Deus preparou para chegar até o homem. Jesus, a cruz, o sacrifício, a entrega, a prova de amor. Mas a palavra aqui de Isaías está dizendo que é necessário preparar um caminho até Deus. Se Ele já preparou o caminho, que é Jesus, a minha parte agora é preparar o caminho para chegar até a Ele. Diga, existe um caminho que precisa ser criado, que precisa ser construído todos os dias. Sabe qual que é o nome disso? Vida cristã. Vida cristã é o caminho que você prepara para chegar até Deus. O caminho dele até nós já foi preparado. Hoje eu preciso entender que existe um caminho que eu preciso trilhar para chegar até Ele. Dá para você entender? Está me entendendo? É no deserto que nós mais nos encontramos com Deus. Ainda que, como eu disse semana passada, como eu sei que eu estou no deserto? Quando eu oro, nada acontece. Eu oferto, nada muda. Eu sacrifico e nada acontece. Eu vou para a igreja, eu estou fazendo tudo certinho e nada acontece. Parece que o céu está de bronze. Aí eu entendo que eu estou no deserto.
E que Deus não me levou para lá, como eu disse, para me punir, mas para me esticar, para me fazer crescer. Deserto é este lugar. É no deserto que nós nos encontramos com Deus. É no deserto que a ponte é aberta. O acesso é liberado. Esse caminho até Deus é construído. Eu disse aqui, eu estou recapitulando algumas coisas para que você consiga acompanhar a palavra, você que não esteve domingo retrasado. Eu disse que é no deserto que às vezes nós clamamos e Deus parece estar em silêncio. E Ele só parece porque não está. Se você ler lá no Antigo Testamento, quando Moisés com o povo estava caminhando no deserto, em todo o tempo Deus estava com eles. Em todo o tempo Deus se manifestava. Mas o povo não via. O povo era incrédulo. Deus permite o deserto para que o homem possa ajustar o seu caminho ao caminho de Deus. Todas as vezes que Deus perceber que o teu caminho está sendo, como que eu posso dizer, desviado, está sendo a rota que você está pegando, está sendo talvez uma rota de fuga, Deus vai fazer o quê? Opa, peraí, vem cá, que eu quero endireitar o teu caminho. Eu quero te mostrar, eu quero te ajudar a preparar esse caminho de acesso. O deserto é um caminho que Deus usa para santificar, diga, santificar as motivações do coração do homem. Nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Cristo, viemos para a igreja e nós vemos diversas pessoas dizer, eu fui, nada mudou, nada aconteceu, nada melhorou, parece que tudo continua a mesma coisa. Aí entra os momentos de deserto, que Deus fala, eu preciso pegar e santificar esse coração, e preparar esse coração. E aí nessa tarde Deus começou a falar comigo sobre santificação, diga santificação. E eu quero que você leia comigo Hebreus 12. Do verso 7, eu vou ler todo o contexto para que você entenda. Do verso 7 ao 14. E diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiram, e nós os reverenciamos. Algumas traduções dizem, nós os respeitamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou o nosso Deus? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente momento não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha para quem está do seu lado. E
com muito amor, diga a ele: sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que significa santificação? Eu vou dizer para você o que significa santificação. Santificação significa santo com ação. Santo com ação. O que é ser santo? Separado. Santo é todo aquele que é separado por Deus, escolhido, separado para um propósito. Portanto, santo, eu e você já somos. Olha que lindo. Nós somos santos. Agora, a santificação é o processo das nossas ações, das nossas atitudes, sendo transformada dia após dia. A santificação é um processo de limpeza do coração. É quando Deus muitas vezes precisa levar o homem para esses momentos de deserto, para provar o que é que está lá dentro do coração dele. Para que ele tenha a oportunidade de tirar a sujeira, de tirar as tranqueiras do coração e jogar fora. Quem já ouviu falar do processo da purificação do ouro? Que o ouro passa pelo processo do fogo, até ele ser purificado. E quanto mais altas temperaturas do fogo, mais purificado o ouro fica. Mas você sabe de uma coisa? Eu estava lendo. E sabe o que faz o ouro? O ouro, na verdade, ele é um pó. Ele é um pó. Esse processo de ser colocado no fogo para ser purificado, é esse pó que é colocado e é derretido ao passar pelo fogo. E o que faz com que ele se torne sólido, como um anel? Quem tem aí um anel, um brinco, uma aliança de ouro? Qual é o processo que faz ele se tornar sólido, resistente, como é esse metal? Ele é misturado com outros metais, que é o que dá a liga para que o ouro ganhe a forma que precisa ganhar. Às vezes nós usamos o exemplo da purificação do ouro como a purificação do nosso coração, mas não nos atentamos que o ouro, olhado assim, ó, como um objeto, como uma aliança, aqui ele não está totalmente santificado, purificado. Santificado não, purificado. Porque aqui ele teve que ser misturado com algum outro metal para ganhar essa forma. Interessante. Deus quer transformar o nosso coração ao ponto de tirar essa mistura que vem de fora, a fim de que o meu e o teu coração seja um coração 100% puro. Quero ouvir um amém. 100% puro, como Ele criou, como Ele formou. Por causa do pecado, o homem foi deformado, o homem foi marcado, por conta do pecado, da abertura, que Adão, Eva e toda a história que você já conhece, por tudo aquilo que aconteceu. Não se atinge, uma das coisas que Deus essa tarde falava comigo, não se atinge a santificação usando métodos e regras. Santificação é uma decisão interior, pessoal. Como assim? O que é isso? Regras, métodos. Primeiro que a grande regra da tua vida, da tua história, que precisa ser seguida 100%, está aqui. Quer conhecer o teu manual de sobrevivência, o teu manual de utilização, o teu manual de funcionamento? Leia a Bíblia. Eu não consigo entender um crente funcionar do jeito que precisa funcionar sem conhecer a palavra. Não consigo. E a própria palavra já nos adverte que erramos por não conhecer as Escrituras. Erramos por não ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu não consigo entender e pensar nisso. Por isso que a santificação não são métodos, senão uma decisão interior e pessoal de obedecer. Quer um exemplo?
Tem gente que é contra a televisão. As doutrinas. Na casa do fulano que é da igreja tal, não pode ter televisão. Já ouviu falar nisso? Aí o cara vai para uma pizzaria. Vai numa churrascaria. Lá tem uma tela daquele tamanho, linda, maravilhosa. O cara fica assim. Aí ele procura aí de quarta-feira que passa o jogo, né? E fica lá. Isso é coisa do capeta. Dentro da minha casa é coisa do capeta. Mas lá fora eu posso fazer. Santificação está falando disso. Lá na igreja, eu preciso ser bom, ser santo. Eu preciso demonstrar que eu fui transformado. Mas quando eu chego em casa, só Deus sabe o que eu viro. Só Deus sabe o que é manifesto ali. Exemplo de atitudes de alguns jovens se convertem. Eu me lembro que uma vez, no Arena, logo no nosso início, ainda era espaço alternativo em Campinas, e uma jovem se converteu, e ela era gótica, e ela vinha toda de preto, lápis preto, sombra preta, batom preto, toda de preto, cabelo preto, uma saia aqui, um decote. E ela vinha para a igreja, e algumas pessoas apontavam, olha lá, olha a vestimenta de fulano de tal, olha a vestimenta de Beltrano. E às vezes nós somos tendenciosos a julgar, a fazer esse tipo de comentário. E a minha preocupação sempre foi, você está apontando porque você quer ajudar? Ou é aquela velho ditado do que a palavra já adverte, né? Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, olha o tamanho do cisco que está dentro do seu. Às vezes a irmã está com a saia aqui, a blusa aqui, não raspa a perna, não depila as axilas, não corta o cabelo. Aí ela vê uma irmãzinha que está de sainha um pouco mais curta, e eu não estou falando para você usar saia curta não, hein? E nem decote. Aí ela critica aquela que está vestindo assim, inadequadamente. Mas e a intenção do coração? E a intenção do coração, como está? Tanto de uma, quanto de outra. Diga, no céu, nós teremos surpresas. Nós vamos ter muita surpresa no céu, sabia? Por isso nós precisamos ter cuidado com a pressa que nós temos de julgar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, não tem como relacionar-se com Deus, com a sua palavra, sem que haja uma transformação de mente, transformação de atitude, e isso começa a refletir inclusive nas vestimentas, nas palavras que eu falo, começa a refletir em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da minha história. Eu até anotei uma coisa aqui, às vezes, as igrejas, elas tentam suavizar a questão da santificação, para que as pessoas não se sintam tão quadrados assim, ou tão fora de moda, ou tão fora do céu. Nosso discipulado, segunda-feira, a gente falou muito sobre isso, né? Nós estávamos falando a respeito da Santa Ceia, algo tão sério, tão reverente, e às vezes as pessoas estão tomando de qualquer jeito, participando da Santa Ceia de qualquer jeito, sem consertar o coração, sem se arrepender. E a palavra de Deus fala que quem come sem discernir que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, está comendo para juízo. Olha que seriedade. É por isso que há muitos enfermos, muitos doentes e muitos que já dormem, que morrem, estando vivos dentro da igreja, por falta de discernimento. Diga, discernimento. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em João 3. Fala, agora a pastora vai começar a pregar.
Quem pode ir comigo até 2 horas da manhã? Você já ficou terça-feira até 2 horas da manhã, ficar hoje não tem problema. Terça-feira nós saímos daqui 2 horas da manhã. E no final, depois que o pastor Roberto orou por todo mundo, Deus disse para ele: compartilhe desta unção com a liderança dessa igreja. Você vai, mas a unção vai permanecer. E nós começamos a orar. E ele começou a orar e começou a ministrar. E de repente foi um fogo de Deus nesse lugar que ninguém queria ir embora. 2 horas da manhã e nós estávamos aqui, correndo, dançando, caído para o chão, batendo palma, gritando. E o fogo de Deus nesse lugar. Deus está fazendo, ainda que eu não esteja vendo. E ontem, algumas pessoas começaram a testemunhar. Mensagens começaram a chegar no nosso celular. Fulano não está sentindo mais nada. Beltrano já está andando sem o andador. Não precisa mais andar com o andador. Já está andando bem, né, Lília? Uma criança que há 7 meses nascida e ainda está internada, ela tem um processo de má formação no intestino e ela precisa tomar só alimentação via sonda, então ela não pode sair do hospital. A mãe veio, trouxe peças de roupa da criança, nós oramos e foi aquele momento de ministração. Ontem ela mandou uma mensagem: meu filho em 7 meses nunca tinha dormido a noite inteira, ele dormiu a noite inteirinha. Deus está fazendo, Deus está fazendo. E Ele não faz só lá fora não, Ele faz na nossa terra também, amém? Ele cura aqui também, Ele liberta aqui também, Ele faz aqui também. João 3, vamos lá. Depois de terça-feira, eu falei, pastor, eu falei, amor, eu vou orar e Deus fica na minha orelha. É preciso nascer de novo. E eu vou orar e Deus fala, é preciso nascer de novo. E eu entro no jejum e Deus fala, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Eu falei, Senhor Jesus. E eu fui estudar. Vamos lá. João, capítulo 3. Eu vou ler desde o começo para você entender a história. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos reconhecia quem era Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga, nascer de novo. É preciso nascer de novo. O que significa isso? É preciso, se fosse possível, zerar o cronômetro da sua existência e começar a existir a partir do dado momento que você conheceu Jesus. Porque aí você passa a funcionar como você deveria ter funcionado desde o dia do teu nascimento. É como se você pudesse zerar, mas isso não é possível. Não é possível zerar o cronômetro. Então é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é reaprender a viver a vida, porém com a perspectiva de Deus e não mais com a nossa. Isso é nascer de novo. E nós vemos pessoas lotando igrejas, movimentos, e ontem eu falava com alguém aqui no culto. Eu falei, Deus é tão maravilhoso, tão lindo, misericordioso, e Ele manifesta mesmo, Ele cura, Ele faz sinais, prodígios, maravilhas, mas infelizmente,
Nós vivemos uma geração cega atrás de milagre, atrás desse mover sobrenatural, atrás de um movimento. E quando é abençoado, o que faz? Pica a mula, né, como dizia. Pica a mula, ganhei, ó. Já estou curado, agora eu já posso andar. Já comprei meu carro, já conquistei a minha casa, agora, ó. Nós vivemos uma geração assim. Diga misericórdia. Eu não sou um desses. Uma geração que vive querendo dar um jeitinho. Quer um exemplo? Eu bebia. Passava noites bebendo. Agora eu não bebo mais. Só socialmente. Só bebo socialmente. O inferno também tem a área social. Bebo só socialmente agora. Não me embriago mais. Mas socialmente, pastora, difícil. Quem vivia uma vida promíscua. E falar, agora eu não alugo mais filmes pornográficos. Eu acesso pelo site, pelo celular. Mas só de vez em quando, tá? É só de vez em quando. E continua vivendo e se enganando. Quem falava palavrão, bobagem. Querido, às vezes, na hora da raiva, na hora do desequilíbrio, nós emprestamos a nossa boca para o diabo. Diga misericórdia. Quantas vezes nós já fizemos isso? Emprestamos a nossa boca. E a palavra de Deus fala que poder de vida e de morte está na língua. Põe o dedo aí na tua língua. Cuidado. Poder de vida e de morte estão contidos aqui. E às vezes nós emprestamos. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Diga, ele tinha posição. Ele tinha instrução. Ele tinha conhecimento. Ele era o cara. Esse tal de Nicodemos era o cara. Principal dos judeus. E ele pergunta para Jesus, como é que eu posso ver o reino de Deus? E Jesus disse, se você não nascer de novo, todo o teu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua posição, não vale nada. É preciso nascer de novo. Jesus deixa claro isso para ele. Ele estava vivo, porém morto. Vivo, porém morto. E eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Pensa comigo numa rosa, uma roseira linda, cheia de espinhos, folhas, e aquele botão de rosa lindo, exalando aquele cheiro gostoso, aquele perfume. Não é bonito de ver? Ela está viva, certo? Joga um novelo de lã para ela e vê se ela vai brincar com a lã. Ela está viva. Mas se você jogar um novelo de lã nela, ela não vai fazer nada. Agora pensa num gatinho. Um gatinho todo bonitinho. Joga um novelo de lã para o gatinho. O que ele vai fazer? E bate as patinhas. E puxa. E desenrola toda aquela lã. Ele vai brincar. Os dois não estão vivos? Os dois estão vivos. Mas aquilo que serve para um não serve para o outro. A atitude de um diante da vida é uma. A atitude diante da vida para outro é outra. O que a senhora quer dizer com isso, pastora? É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Da água e do Espírito. Diga, a água fala de batismo. A água fala do batismo.
do nascer através do batismo nas águas. Tem gente que corre de ser batizado. E a palavra fala: quem crer e for batizado será salvo. Tem gente que corre, pelo amor de Deus, e se eu batizar e pecar? Meu querido, pecar você peca todo dia. É para isso que existe altar. É para isso que existe um caminho chamado cruz, para você se reconciliar. É por isso que Deus te deu o poder de falar, de confessar os seus pecados, de buscar ajuda, de endireitar os seus caminhos. Eu disse que nós somos santos. Nós já somos separados. Mas somos santos que lutamos para alcançar a santificação. E a santificação nós alcançamos através das nossas atitudes. É preciso nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? A palavra de Deus diz que antes de Jesus entrar na minha e na tua vida, o nosso espírito era apenas um espírito humano. Mas quando Jesus entra, Ele vivifica, trazendo vida ao nosso espírito. E é o nosso espírito que está ligado a Deus. Nascer do Espírito significa nascer em Deus. Isso significa nascer do Espírito. Essa é uma palavra de conhecimento. Essa é uma palavra de entendimento. Quem eu sou? Quem Deus quer que eu seja? Aonde Deus quer me levar? Se eu não tiver a mínima instrução, o mínimo conhecimento de quem eu sou, aonde eu posso chegar? Diga: nascer de novo. Nascer de novo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Estou quase acabando, não vou deixar vocês até as 2 não, tá? 2 Coríntios 5,17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. O novo nascimento é necessário, não apenas o aperfeiçoamento de quem eu sou. Às vezes a gente acha que a vida cristã é: Deus me aceita do jeito que eu sou. Fato, Ele te aceita mesmo. Mas a partir do momento que você o aceita na sua vida, você jamais permanece do jeito que você é. Posso ouvir um amém? A partir do momento que você o aceita na sua vida, não cabe mais a velha natureza, o velho homem, as velhas atitudes, não cabem mais, não dá a liga. Não dá, não se junta mais. As coisas velhas precisam passar para que Deus faça tudo novo. Tem uma palavra, eu não anotei a referência, mas que fala: não se põe remendo de pano novo em roupas velhas. Às vezes nós queremos remendar. Eu bebia, agora eu só bebo socialmente. Eu falava palavrão, mas agora na igreja eu não falo mais. Mas na escola às vezes escapa. Mas tal coisa, quando eu vejo, já viu, já aconteceu. Não se põe remendo novo em panos velhos. Antes é necessário nascer de novo. Precisamos de uma nova maneira de ver, pensar e agir. Diga: ver, pensar e agir. Deus precisa mudar essas 3 coisas na nossa vida: a nossa visão, a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente pensa e, consequentemente, a forma como a gente age.
Deixe Deus remover o coração de pedra e dar um coração novo. E eu quero fechar com o texto de Jeremias. Jeremias está na Bíblia. Velho Testamento. Jeremias 18. Verso 1. E diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu acho esse texto fantástico, porque quando a gente se permite ser vaso nas mãos do oleiro, quando a gente se permite ser simples como o pó, como o barro, nas mãos do Criador, Ele pode modelar e fazer você brilhar, e fazer você um vaso de honra, e fazer de você um vaso onde Ele pode derramar o seu tesouro. E todas as vezes que o vaso está nas mãos do oleiro, todas as vezes que ele molda, a impressão digital dele fica naquele vaso. Todas as vezes que ele vai dando forma, que ele vai mexendo, as digitais do Todo-Poderoso, do Criador, estão ficando em você.